fazendo esse culto profético a cada 3 meses, no sábado profético. Na quinta-feira a gente, uma quinta sim, uma quinta não, uma quinta por mês talvez. Vamos pensando talvez em fazer a campanha da Rosa, para ver se as pessoas elas querem ver. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. A igreja tem que ter o evangelismo. Se não tiver evangelismo, não vem. Só que assim, será que eu vou ter que sair de Vila Velha, vem aqui fazer isso? Será que vocês aqui não conseguem dar conta disso não? Tem duas opções: ou evangelismo ou culto do lar. Se as pessoas não estão enxergando a igreja tem que ter as pessoas. Você sabe o que eu mais ouço lá fora? Mais ouço. Tem 7 anos que eu ouço essa mesma fala. Por que essa igreja não cresce? Ninguém sabe, não. Tem 7 anos que eu ouço das pessoas de fora, não é ninguém daqui não, pessoas que lá fora que me conhecem, que sabem que eu trabalho aqui, elas falam a mesma coisa. Por que essa igreja não cresce? Você vai chutar uma ou outra vez? Fica quietinho, deixa os irmãos participar. Você vai chutar uma coisa, não é, depois vai chutar outra, não é, até acertar. Ninguém sabe não? Adriano, nunca vou falar não. Imagina não, vai. Você nunca imagina o que o pessoal fala não? Vai? Giovanni, você sabe? Não? Uma Petrina, sabe? É? Não, irmãos. Meu Deus, já vi nessa história que perdeu. Vou falar para vocês. Todo mundo fala. Quando eu falo todo mundo, as pessoas que chegam para mim, que sabem que é aquilo que vem aqui, que essa igreja vai sair daqui no bom lugar, que o ponto está errado, que não cresce por causa do ponto. Você pergunta assim, não, pastor, e você? O que você acha? Eu tenho certeza que é aquilo. Que quem mostrou foi Deus. Eu vou acreditar em quem? Em voz humana ou em voz divina? E é tanta comprovação que aqui é de Deus, que aqui do outro lado aqui estão entendendo errado. Querer pegar uma rua. Agora, a pergunta, por que a igreja não está crescendo? Tá, a irmã Petrina falou que tem que fazer evangelismo. Tem que fazer evangelismo? Quem concorda? Levanta a mão. Tem que fazer o culto lá? Quem concorda? Levanta a mão. Agora tem uma maneira mais fácil. Isso aqui, ó. Sabe por que o joelho é importante? Vou te explicar por que o joelho é importante. Porque quando a gente está passando por uma luta nossa, financeira, você tem força para clamar. Você perde o sono. Você perde a fome, perde o apetite. Para o filho seu no hospital, para você ter fome. Para um ente da sua família vai preso, se você tem fome. Se você tem ânimo de, você quer orar, você quer clamar, você quer guiar, você quer falar com Deus, você quer tirar aquela situação do joelho. O que Deus quer ver de nós é esse mesmo coração. Pedindo ao Senhor, Senhor, nos dá serra. Nós precisamos das almas da serra. Se a gente começar a fazer isso, o que vai acontecer? Porque essa luta aqui, irmão, ela não é física. A gente pode colocar um louvor bom, a gente pode colocar uma campanha, a gente pode fazer, eu acho que deve fazer tudo isso. Mas se a gente não vencer no mundo espiritual, não adianta. Aqui nesse lugar,
existe uma entidade, um espírito dominador que não quer que as igrejas cresçam. E qual que vai crescer? Pastor, tem uma igreja que cresce. Por que a Batista cresce? Quem sabe? Porque não apresenta perigo para o inferno. Sabe qual é a igreja que apresenta perigo para o inferno? A igreja que traz uma experiência com Cristo, que é através da palavra. Cristo, Ele é o verbo encarnado. Maranata não traz perigo para o mundo espiritual. A igreja batista não traz perigo para o mundo espiritual. A igreja que confronta o pecado, confronta o costume, a carnalidade, que bate de frente com a carnalidade trazendo mudança, essa traz perigo. Você tem que entender isso. Vocês têm que ter maturidade para entender isso. Você tem dentro do ambiente de saúde, você tem os PAs dentro de um bairro, dentro de um município. O que a prefeitura faz? O órgão responsável pela saúde, ele cria o PA, que a sigla, ela significa pronto atendimento. Ou a UPA, que se chama de UPA, lá em Vila Velha é PA. Aqui é UPA, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que uma UPA ou PA faz quando você está doente? Te dá um atendimento rápido, emergencial. Mas ela não faz uma cirurgia, ela não trata a sua saúde, ela só tira a dor e te tira de risco, de perigo. Não é isso? Mas se você precisar de um tratamento sério, ele vai te encaminhar você para onde? Um hospital onde tem um especialista. Existem algumas igrejas que fica chato em citar nome, mas está aqui a Maranata, a Batista, algumas igrejas que elas são PAs, elas são UPA, ela tem um ponto de atendimento, como o Marcos falou, tem um louvor que uma pessoa está passando, acalma a alma dela. É até possível que essa pessoa seja alcançada e ela aceita Jesus, tem uma experiência inicial, mas não tem profundidade na palavra, na doutrina, para que essa pessoa se converta e vire um líder espiritual, para arrastar as almas do inferno. Para isso existem as igrejas que elas têm esse propósito de fundar, de transformar a liderança. Então, nós precisamos descer. Queria clamar a você que está aqui hoje, não desanime da oração de madrugada. Eu acho que a semana foi difícil. Ontem para mim foi muito difícil, irmão. Eu acho que a semana toda foi o pior dia de ontem para hoje. Que é hoje, né, no caso. Hoje foi muito difícil para orar. Parecia que um caminhão de som estava sobre as minhas costas. Difícil. Tem esse dia? Tem. Mas você não pode se entregar. Você precisa fazer o quê? Voltar a clamar. E na sua oração, você pode orar pela sua vida financeira, pelo seu casamento, pela sua vida familiar, pela sua saúde, pelas suas batalhas espirituais. Mas não deixe de incluir, Senhor, nos dá a alma, as almas da serra. Você pode incluir o seu parente, o seu familiar, mas você tem que falar, Senhor, eu preciso que o Senhor dê o crescimento da igreja. Por quê? Deus quer, irmão, que as almas venham? Sim ou não? É da vontade de Deus isso? Mas por que Deus não faz se a gente não orar? Tem que pensar nisso. Se Deus já quer, por que Ele não envia se a gente pedir? Por que tem que ser por meio de oração? Por quê? Mas por que Ele tem que clamar? Se Deus já quer, eu também quero. Por que Ele não faz sem eu pedir? É tão simples, irmão, chega a ser. Porque Ele já determinou no mundo espiritual que Ele não pode fazer nada nesse mundo, se nós que somos o detentor, nós somos o posseiro deste mundo, não pedir para Ele fazer. Deus quer fazer, mas Ele só pode fazer se a gente não vai ser automático. Nada no mundo espiritual é automático. A gente tem que fazer o quê?
dar a Deus a legalidade, pedindo ao Senhor. Deus queria libertar o povo do Egito. Era a promessa de que Deus libertaria o povo do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus só começou a providenciar a libertação quando o povo clamou, pedindo socorro ao Senhor. Então as almas aqui, isso aqui, cada rua dessa existe um espírito que toma conta. O bairro em si, ele está debaixo de uma potestade. E a nossa luta é contra essa potestade que não permite, não deixa que as pessoas vejam o Evangelho. Então, a nossa guerra, a igreja, ela tem que entender isso, que a nossa arma, ela é espiritual. E é no mundo espiritual que nós vamos vencer a batalha. Então nós temos que falar com Deus com o coração. Você tem que se apaixonar por isso. Isso tem que ser um propósito de vida na sua vida. Senhor, eu não aceito. Irmão, toda hora eu ouço essa conversa fiada. Deus vai tirar você de lá. Eu falei assim, não antes de fazer crescer. Eu não penso em sair daqui, irmão. Por que, pastor? Porque foi aqui que Deus mostrou, foi aqui que Deus confirmou. Isso não pode tirar, não é? Ninguém veio falar comigo, gracinha, não, outra. Deus não vai tirar daqui sem antes da vitória, irmão. Senão não teria vindo aqui em vão. Para mim é uma piada gospel. Para mim seria uma coisa sem sentido. Deus me tirar de Vila Velha, trazer para este lugar, se Ele não fosse fazer isso aqui crescer. Existe um propósito para estar aqui aberto. Aleluia. Passamos momentos muito piores que esse aqui. Tem muita gente nesse lugar que Deus quer salvar. E quer salvar por esse ministério. Quer salvar por essa igreja, por vocês. Então eu gostaria de conclamar você. Eu estou feliz por um lado, porque às 3 da manhã eu boto lá a mãozinha. Eu já estou acordado, né? Geralmente acordo 12 e pouco. Ou então já estou acordado 12 e pouco. Aí eu estou vendo os futuros pastores ali, eu dou a mãozinha, já veio o Marco, já veio o Braga, eu estou feliz, o aluno está se levantando. Eu tive só falta, hein, Marcelo? Vou começar a pedir para o anjo do Senhor te incomodar lá, você ficar sem sono. Que aí ficaria completo. Os varões estão fechando a brecha. E você que é irmã, que está nesse propósito, não desanima não. Anita, eu senti sua falta, viu? Tem uma semana que não aparece lá. É de semana passada. De ontem você está pagando a semana passada, está devendo. Quebre o em Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Ó, Jesus, ele pediu, ordenou. Então o líder ordena. Pedir para o braço dar uma ordem para vocês, não ficar pedindo não. Para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para... Uai, Jesus não é Deus? É, igreja? Jesus é ou não é Deus? É ou não é filho de Deus? E por que ele precisava orar? Porque ele veio como homem nessa terra, ele tem que dar autoridade. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando você está orando a Deus, você está furando o mundo espiritual e dizendo a Deus, Senhor, é como não é dessa forma. Deus, ele não vai nessa terra, ele não vai invadir a sua terra. Ele não entra na sua casa se você não chamá-lo. Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu entro e saio com ele comigo. Ou seja, tem que abrir a porta. Por que Deus, ele pergunta para as pessoas se quer aceitá-lo? Porque o homem não pode ser violado. Nessa terra Deus deu ao homem essa prerrogativa. Então você vai conseguir muitas coisas por meio de oração. Lembrando sempre de um versículo, nunca esquecendo dele. Aquele que pede, aquele que conversa a igreja sempre, lembra? Aquele que pede, tá fraco. Aquele que pede, aquele que procura, aquele que bate, abre-se-lhe-á. Todas as
suas orações que você pediu a Deus, todos os seus pedidos que você fez a Deus, Ele já te respondeu. Só que Deus sempre responde, a nossa oração, ela fica no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Todas as coisas que Deus já te deu estão aonde? Nas regiões, justamente aonde moram as potestades. Esse inferno que as pessoas falam, onde ficam os demônios, não é lá embaixo no subsolo, é no segundo céu. Quando Deus entrega uma vitória, Ele fica onde? Fica lá. Aí você fica achando que Deus não me respondeu. Respondeu sim. Já que você pediu, agora você precisa fazer o quê? Procurar. E aonde você procura? Aonde? Aquilo que você está querendo, da parte de Deus. Você pede até sentir que recebeu. Já recebi, agora eu vou procurar. Quando você encontra, porque muitas vezes você vê sua vitória, vê a resposta, você sente no coração que Deus te respondeu, você já visualizou a sua vitória, você encontrou ela, agora você precisa bater. E a gente bate por meio de oração, para que aquilo desça, para que o inimigo solte, para que o inimigo deixe. Perca, porque o inimigo ele tem poder de segurar a sua vitória. Você vê que a resposta que o anjo trazia para Daniel era a vitória de Daniel. Só que o anjo teve dificuldade, Gabriel teve dificuldade de trazer a resposta para Daniel, porque ele teve uma briga espiritual. O Brasil se encontra numa guerra espiritual política, onde as forças do mal estão operando no país. Porque ganhamos a eleição, mas não podemos levar. Que nos roubaram. Ou você tem dúvida disso? Porque o presidente falou hoje, um time até pode ganhar sem plateia, né? Sem torcedor, mas não existe vitória sem torcida. Que negócio é esse? Uma pessoa ganha a eleição e não tem povo. As pessoas que elegeram ele, que votou nele, não vão lá ver. Onde ele vai, não vão mais pela multidão. Tiramos uma foto para o mundo hoje. Cadê os 60 milhões que votou nesse presidente atual aí? Não tem. E por que nós não conseguimos perpetuar o nosso legado ali? O presidente que nós elegemos não está lá. Porque as forças do mal simplesmente tomou o poder. E a igreja precisa entender isso, que toda promessa de Deus, ela passa por um processo de luta. Não existe vitória sem luta. Então Jesus ele está aqui agora despedindo a multidão, e ele sobe para o monte para orar. A parte. E chegando à tarde estava ele só. Versículo 24. O barco estava já no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus ele diz, pede, dá uma ordem aos seus discípulos, que eles façam. Eles vão em direção ao outro lado, pega o barco. É como se Jesus aqui chegasse assim e falasse assim, pega seu carro e vai do outro lado, vai em Vila Velha. Eu vou aqui acabar o culto aqui, vou despedir os irmãos, vou orar por eles. Pega vocês aqui os carros e vão adiante e atravessa Vila Velha. Vão para Vila Velha, eu encontro com vocês lá. E a Bíblia diz que eles pegando o barco, que era o objeto de locomoção deles, estão atravessando o rio. É muito importante que você entenda que eles estavam no rio. Já é sobrenatural e estranho que esse rio tenha onda. Quando você começa a buscar Deus em oração, quando você começa a clamar a Deus em oração, o seu sexto sentido, o seu sentido espiritual, ele se aguça, ele fica mais sensível, e você começa a perceber que o mundo espiritual ele está muito perto. Você começa a ver as ações do maligno. Eu não sei se você percebe, mas eu sempre percebo quando a chuva não é de Deus. Tem umas chuvas aí, irmão, que não é de Deus. Tem umas mudanças climáticas que não tem nada a ver com Deus. Eventos, tempestades, tragédias que não é ação divina. Algumas sim. A gente como cristão tem que parar de ser religioso e achar que tudo é Deus.
99% das coisas que acontecem não tem intervenção divina na terra. 1 ou 2% tem intervenção divina. Porque Deus ainda não está governando a terra. Deus governa os céus. Esses discípulos entram no barco, homens experientes, vão remando, e a Bíblia diz que o vento era contrário. Sabe que a gente fica confuso? É que quando a gente está no mundo fazendo as coisas erradas e as coisas começam a andar ruim na nossa vida, você fala bem assim, é porque eu não estou na igreja. Estou percebendo que essas coisas estão acontecendo comigo porque Deus está me cobrando voltar para a igreja. A vida financeira está legal, você fala, porque eu não estou dizimando. Você não está buscando a Deus e você fala, porque eu parei de buscar. E você começa a ver a adversidade, você começa a ver uma fraqueza. Então a gente sabe que quando você está fazendo essas coisas, as coisas acontecem por bem. Agora o que nos confunde, não sei se te confunde, mas me confunde, é você estar fazendo tudo certo e mesmo assim está dando errado. Está buscando de madrugada, está jejuando, está lendo Bíblia, é fiel no dízimo, é fiel na oferta, é fiel na primícia, está evangelizando, não está se envolvendo com o pecado, está fazendo a obra de Deus, está no centro da vontade de Deus e mesmo assim existe adversidade. Você fala assim, não estou entendendo. Não era para estar dando tudo certo, estou no centro da tua vontade. Mas temos que entender que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós vamos encontrar adversidade vindo pelo inimigo. Porque a Bíblia diz que Satanás ele é adversário do homem. É adversário. E o adversário, o trabalho dele é sopor ao que você está fazendo. Não pensa você que se a gente jejuar uma semana e orar uma madrugada toda, fazer uma campanha de oração, depois de sair para poder evangelizar, que as portas vão se abrir, não. A gente vai encontrar portas fechadas, a gente vai encontrar desprezo. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E a gente já precisa aprender até perseverança e não deixar de desanimar, essas coisas desanimar. Os discípulos estão fazendo a vontade de Jesus e aí no meio do caminho acontece o quê? O adversário, ele envia um espírito para levantar uma onda. Eu já falei que tem um rio, tem como o rio ter onda. E essa onda começa a trazer o barco, impedindo deles fazer o quê? Avançar. Toda vez que a gente quiser ter sucesso, sempre vai ter adversidade querendo te parar. Nós precisamos aprender a lutar. Nós precisamos aprender a ter batalha espiritual, porque isso vai fazer você ter uma experiência maior com Deus. Eu penso que a gente nunca deveria deixar de estar orando, sabe por quê? Porque haverá tempos difíceis para nós. Nós estamos muito próximos da igreja, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Nós estamos muito próximos do Apocalipse, dos seus tempos, da grande tribulação. E a importância de nós estarmos alinhados com Deus, buscando o Senhor, até possa ser que as portas não se abrem com a oração na madrugada, ou com o jejum ou com a oração. Mas uma coisa é certa, a sua estrutura vai ser mais forte. Você vai ter uma estrutura maior para suportar as dores. Você vai ter uma estrutura espiritual maior para você resistir às adversidades do inimigo. Eu não reclamo da luta. Eu falo com Deus todos os dias. Eu não estou reclamando da luta. Eu não reclamo da adversidade, porque eu sei que tem que vir. O que me deixa triste é não ter força, é não ter ânimo para lutar. E aí o Senhor fala comigo, então busque na fonte. A nossa fonte é o Senhor. A nossa fonte é em Deus. Clamando, buscando, estando na igreja, tendo compromisso com o Senhor. É isso que vai nos fazer o quê? Suportar o dia mal. O segredo de Jesus, que fez a gente ser vencedor, um dos segredos dele era o quê? Está sempre orando. Todas as vezes que Jesus tinha um sucesso no mundo espiritual, ele tinha uma grande cura, um grande culto abençoado, o que ele fazia? Ele sempre fechava a oração. Sempre estava fechando a oração. A gente, quando passamos por dificuldade, buscamos a Deus. Mas quando a gente tem vitória,
a gente vai para a pizzaria para comemorar, faz um churrasco, dá uma viajada, e a gente baixa a guarda. E esse baixar a guarda que é perigoso. Vamos ver aqui os discípulos. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes respondeu, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Quem tem medo aí, levanta a mão. Quem tem medo? Há momentos na nossa vida que o medo nos apavora, nos toma conta de nós. E eu falo com Deus nas minhas orações: Senhor, tira o medo, porque com medo eu não consigo ter ousadia. Troca o espírito de medo por espírito de ousadia. Até possa ser, eu falo com Deus, que a guerra eu não consigo mudar aqui fora, mas aqui dentro eu preciso vencê-la. Até possa ser que eu não consigo tirar as ameaças do mundo espiritual, do mundo das trevas, dos inimigos que vêm contra mim aqui fora, mas aqui dentro eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ter confiança nesse Deus. Então Jesus, quando ele chega, ele encontra, qual o cenário que Jesus encontra? Ele encontra os discípulos desesperados, com medo de perder a vida, com medo de morrer afogado no mar. E a primeira coisa que Jesus chega quando vê eles é falar o quê? Confie, não temas, sou eu. Jesus chega tirando o medo deles. Olha que interessante. Os discípulos sabem que é Jesus, estão ouvindo a voz de Jesus. E um deles vira para Jesus e fala bem assim: se é mesmo o Senhor, manda que eu vá até ti sobre as águas. Pedro foi tomado de um espírito de ousadia, para que ele pudesse ver o milagre. Tem coisa que a gente pede a Deus que é milagre, aquilo que é impossível. E para nós é um pouco difícil de acreditar em milagre, porque o nosso cérebro ele fica tentando achar uma solução plausível, real, para aquilo que a gente está pedindo. A gente está com uma vida financeira destruída, você fica tentando encontrar uma solução, um caminho para aquilo ser resolvido. E é ruim quando você olha e vê que todas as possibilidades possíveis, elas são ineficazes. Aí você fala: Senhor, eu não vejo solução, eu não vejo saída para a minha vida. Se o Senhor não vir com um milagre sobre mim, eu vou naufragar, eu vou afundar. O que eu preciso é de um milagre. Ou seja, cria alguma coisa nova aí, Senhor. Traz alguma coisa que nunca existiu na terra e faz uma diferença na minha vida. Isso é milagre. Quando você pede para Deus criar algo que nunca ninguém viu, uma solução, uma porta que não existe. Ah, pastor, você está falando que isso não existe? Não, existe. A Bíblia diz que esse mesmo Pedro, depois que Jesus morreu, ele foi perseguido porque estava pregando o Evangelho. A Bíblia diz que ele foi preso, estava no cárcere, e ele estava vigiado por 16 soldados. Esses soldados, eles estavam guardando Pedro, porque Pedro era um prisioneiro muito importante para Roma. E a Bíblia diz que a igreja antiga estava de joelho todos os dias, orando pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que Deus fez algo novo, diferente. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Não, eu acho lindo. O espiritual é tremendo. O anjo vai lá no cárcere, entra dentro do cárcere, solta preso, abre as algemas, abre a cadeia. Ninguém viu, nenhum soldado levantou a arma, não deu um tiro. Arranca Pedro lá de dentro e leva Pedro e entrega para a igreja. Porque
Porque Deus não precisa das nossas soluções para resolver nossos problemas. Ele sempre vai criar coisa nova. Ele sempre vai abrir um mar vermelho que nunca se abriu. Ele sempre vai parar a terra. A Bíblia fala que parou o sol foi a terra que parou. Mas na época disseram que parou a lua, o sol. Coisa nova. A Bíblia diz que Deus um dia, para lutar contra os inimigos do povo de Israel, a Bíblia diz que Deus enviou uma chuva de saraiva. Sabe o que é saraiva? É pedra. Lá de cima Deus começou a tacar pedra nos inimigos. Coisa nova. Uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela disse: eu não tenho solução para o meu problema, eu tenho 12 anos que eu estou sofrendo dessa mesma coisa, mas eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A Bíblia diz que ela vem e toca na hora do vestido de Jesus e foi curada. Uma coisa nova, ninguém nunca tinha feito. As irmãs Maria e Marta vão até Jesus. Depois de 4 dias que o irmão estava morto e sepultado, já fedia, já cheirava mal. Irmão, pensa uma pessoa, pensa ter enterrado um parente há 4 dias. Porque a nossa fé, ela vai até o hospital, até os aparelhos entubados. Fala nela, vai, fala nela. Vai até o hospital. E quando o médico diz que o coração está batendo, está respirando por aparelho, a gente tem fé para orar. A gente tem na mente uma agulha de esperança. Mas depois que o médico fala bem assim: olha, eu quero trazer para vocês uma notícia ruim. Infelizmente o coração não suportou, os órgãos não deram sinal, a medicação não fez efeito. Meus pêsames, te abraça, entrega o corpo, a nossa fé vai embora. Entrega, acabou. Você para de orar, você para de chorar, você chora mais talvez, porque Deus não respondeu a sua oração. Esse era o cenário que Marta e Maria estavam suportando. Ela tinha esperança que se Jesus chegasse naquele momento ali, ele ia poder curar o irmão da doença. Mas Jesus apareceu depois de 4 dias. Já tinha enterrado 4 dias, irmão. E a Bíblia diz que Jesus não veio porque ele queria fazer uma coisa nova. Ele falou assim: me leva no túmulo. Você anda? No túmulo. Aonde é o cemitério? Aonde enterrar? Eu preciso que você me leve lá, porque eu vou ressuscitar. A gente precisa falar de milagres, igreja. A gente precisa falar dessas coisas, porque elas precisam estar dentro de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem está esperando por um milagre? Levanta a mão. Será que sou eu que estou esperando por um milagre? O que é milagre? Uma coisa nova, uma coisa que não é possível, uma coisa que a nossa mente fala bem assim: vai acontecer, não tem como acontecer. Milagre é isso. E Deus ama quando as nossas possibilidades se esgotam, para que Ele possa fazer uma coisa nova na nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre, é especialista. Ele ama quando o médico fala assim: não tem mais jeito. Ele ama quando você fala assim: Senhor, eu pensei, eu passei a noite pensando, tem 30 dias que eu estou pensando, não tem solução para a minha vida. Opa! Então Deus fala assim: agora chegou a hora de começar a operar na sua vida. Deus sempre vai aparecer quando você disser que não tem mais jeito. Os discípulos tinham remado a noite toda. Noite toda remado. Estavam pensando em morrer. Jesus chega. Tinha uma coisa nova. Ele chega andando sobre as águas. Pedro, que estava com medo de morrer, falou assim: eu também quero experimentar isso aí. Jesus falou assim: vem. Porque o ambiente é um ambiente de milagre. Eu preciso que você experimente isso. Todo dia eu estava orando, que a gente está orando a Deus pedindo uma coisa, e às vezes vem sempre uma seta para tirar a nossa fé, sabe? E aí um pensamento, uma fala, uma seta diz assim: isso não vai acontecer.
Eu lembrei de uma oração que eu fiz. Eu falei assim, como que Deus respondeu uma coisa tão simples, que naquele dia para mim era importante. Eu lembro que eu estava fazendo uma entrega de jornal, era umas 5 horas da manhã mais ou menos. Eu estava perto de terminar o jornal, só que minha moto tinha furado o pneu. E nesse horário de 5 da manhã não tem portaria aberta. Tem uma lá na Praia da Costa que ela começa a abrir depois de 5h30. Mas eram quase 5 horas da manhã e eu falei, Senhor, já tinha passado umas 2 vezes no posto para calibrar o pneu, para dar tempo de entregar o jornal, mas estava esvaziando muito rápido. Estava ameaçando chover, eu falei, eu não queria ir para casa com essa moto empurrando, eu falando com Deus. Eu parei no posto para encher o pneu, lá no bairro de Espírito Santo. E na simplicidade eu dobrei o joelho para calibrar o pneu, botei a mão na roda e falei assim, Senhor, faz o milagre, deixa eu chegar em casa. Permita que eu chegar em casa, que essa roda não esvazie. Eu montei na moto, ainda assim, sabe, acreditando e duvidando ao mesmo tempo. Comecei a fazer entrega, faltavam 7 jornais. Eu percebi que eu consegui fazer os 7 jornais, eu não vi a moto, porque antes de moto, sabe quando a moto está com o pneu ali, eu senti que a moto estava firme. Aí eu falei assim, vou terminar o último e vou correndo para o outro posto para dar uma calibrada. No meio do caminho eu senti que a moto não estava vazia, eu olhei para trás e falei assim, vou aproveitar, não vou nem parar, vou tocar direto. Pensei comigo, Deus ouviu minha oração, que maravilha, obrigado, Senhor. Eu estava chegando perto de casa, eu falei assim, sabe que está de pão? A padaria está aberta. Crente é assim, né? Passei na padaria, comprei o pão, olhei para ele, falei, Deus é Deus. Parei, deixei a moto lá na borracharia, vim com o pão na mão tocando, agradecendo a Deus. Não entendi, irmão, o que aconteceu. A borracharia abriu. Fui lá no cara e falei assim, você tá o pneu? O cara falou, qual deles, seu Paulo? Tá vazio. Não tem pneu vazio aqui não. Ah, você tá de sacanagem, eu olhei. O pneu de trás está furado, pode tirar que está furado. Diante de Deus, irmão. O cara desmontou a roda, achou o furo, falou, rapaz, se eu te contar, ele conta. Tinha um furo mesmo, mas a roda, ela mordeu aonde tinha um furo. O anjo do Senhor foi lá, puxou da madear, aonde tinha um furo. Quando eu estava enchendo o pneu, fechou. Mas eu sei que foi a resposta da oração. Pedro vira para Jesus e falou assim, se é mesmo o Senhor que está comigo, porque eu já vi o Senhor curar um enfermo, já vi o Senhor ressuscitar morto, eu quero experimentar um ano novo. Jesus falou assim, por favor, Pedro. E Pedro ele sai do barco, começa a caminhar sobre as águas. Algo novo. A Bíblia diz que Pedro ele duvida e ele olha para o lado, e olhar para o lado ele naufraga. E ele pede para Jesus socorrer. Jesus estende a mão, levanta Pedro, salvando ele, coloca ele no barco e fala, poxa Pedro, se você tivesse acreditado, você não só teria andado, mas você teria corrido, flutuado, brincado. Você estava perto de ultrapassar o mundo espiritual. Jesus entra no barco, olha que interessante, Jesus entra no barco, e ao entrar no barco, a Bíblia diz que a tempestade cessa. Existe luta que nós estamos passando, irmão, que só vai provar nossa fé. Quando nós passarmos por ela, você vai olhar e falar assim, ué, não parece tanto como eu estava imaginando. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei se é uma frase, uma fala, um estudo, de que se pegasse toda a água de uma tempestade, não dava um balde. Mas na hora que está ventando, parece que é um mar que está jogando para cima de nós. As lutas que nós enfrentamos hoje, quando nós aprendemos a vencê-la por meio da fé, amanhã você vai rir dela, você vai zombar dela. Hoje eu olho para essa luta do pneu, eu olho para essa situação e falo,
Não, só estou indo embora. Com o pneu furado, com o pneu, comprava outro. Depois que a gente passa, a gente vai zombar Deus. Mas nós precisamos entender que Deus quer fazer, Deus só te permitiu que isso aconteça na sua vida para que você provasse dele, para que ele possa fazer algo novo na sua vida. Quando Israel estava passando por meio, saindo, fugindo do Egito, atravessando o deserto, a caminho de Canaã, a Bíblia diz que Deus podia ter levado ele para outros lugares, mas Deus direcionou Moisés para que levasse ele diante do Mar Vermelho, para fazer algo novo, para abrir o mar diante deles e ali Deus destruiu Faraó. O alvo era Faraó. Deus vai fazer algo novo na sua vida, meu amado, para que as pessoas que zombam de você, perseguem você, elas sejam destruídas pelo mesmo milagre que Deus vai te dar. O mesmo milagre que Deus vai abrir sobre você vai fazer com que os seus inimigos sejam derrotados. Não deixe a sua fé esmorecer. Não deixe a confiança que nós temos nesse Deus perecer. Deus vai fazer algo novo. Vamos ficar de pé, vamos orar.